Olá, tudo bem? O meu nome é Israel. Você já ouviu a frase que, no dia de hoje, se você não sabe falar uma outra língua, é praticamente como se você fosse analfabeto? Infelizmente, isso é uma realidade, de alguma maneira. E, seja inglês, seja alguma outra língua, é extremamente necessário para você conseguir ser bem-sucedido e ser bem informado no dia de hoje. E eu quero compartilhar com você uma experiência interessante que eu tive depois de ter sido desafiado por uma pessoa em uma igreja. É algo bastante interessante. Um dia, eu fui com o meu sobrinho mais velho à igreja Bridges, em Brasília. É uma igreja internacional que fica no Lago Sul, e lá você tem pessoas de diferentes nacionalidades, visto que você tem muitos estrangeiros em Brasília, e o culto em si, ele era um culto em inglês. E lá também, na época, eles também ofereciam culto em francês. Querendo que o meu sobrinho tivesse exposição à língua e que pudesse praticar, nós nos conectamos ali com algumas pessoas, conversamos juntos. Se eu não estou enganado, nós até almoçamos junto dessas pessoas. E teve uma hora que uma moça que estava lá, ela fez o seguinte comentário: não, porque se você quer aprender inglês ou uma outra língua, basta você simplesmente ler o Novo Testamento inteiro naquela língua e você vai ter aprendido. E eu, por muitos anos, eu fiquei com aquilo na cabeça. Será? Será que faz sentido isso? Até que eu decidi testar isso. E eu testei isso com a língua italiana. Mas eu quero dizer para você que esse teste ele poderia ter sido feito com qualquer outra língua. E no ano passado, eu já tinha aprendido um pouquinho de italiano e fui me arriscar, testar aquela teoria. E eu comecei lendo o Novo Testamento, um capítulo por dia. Não lembro se era um capítulo ou 4 capítulos por dia, mas eu acho que era um capítulo por dia. E nisso, eu comecei o meu processo. E nesse meu processo, ele teve uma série de etapas. A primeira etapa que eu me deparei foi com a necessidade de adquirir vocabulário. Não tem como você aprender uma língua e você se familiarizar com ela sem aprender vocabulário. E eu busquei me imergir nisso de duas maneiras. Eu entrei no site bible.com e lá eu fui procurar alguma versão da Bíblia em italiano contemporâneo que tivesse também a versão em áudio dela, de forma que eu pudesse tanto ler e acompanhar o áudio ao mesmo tempo. Vangelo di Matteo. O fato de eu ter escolhido uma versão contemporânea me ajudou a trazer uma utilidade para a língua, visto que muitas versões da Bíblia, independentemente da língua em que elas foram escritas, elas tendem a usar um idioma um pouco mais formal, com palavras que talvez hoje elas não tenham um uso tão aplicado no dia a dia. Então, por causa disso, o fato de eu ter escolhido uma versão contemporânea, uma versão em língua atualizada, me ajudou bastante. E o que eu fazia? Eu lia, começava a ler. Quando eu me deparava com uma palavra que eu não sabia, eu usava o plugin do Google Chrome, do Google Translate, que eu tinha ali no meu Chrome, e traduzia aquela palavra imediatamente e marcava ela. Ok? Eu ia fazendo isso com todas as palavras que eu visse novas naquele capítulo. De forma que depois que eu terminava de ler o capítulo, eu dava uma nova checada nessas palavras para ajudar na retenção. E eu fiz isso com todos os livros do Novo Testamento. E qual que foi o resultado dessa minha experiência? Eu posso compartilhar com você. Depois de mais ou menos ler 2 ou 3 livros, e sim, no início eu tive alguma dificuldade, foi bem mais desafiador. Mas eu já estava bastante familiarizado com várias daquelas palavras e também com o som delas. Então eu tive uma experiência muito interessante de melhorar não só
a minha capacidade de reconhecer uma palavra escrita, mas também de entender. Eu tive uma melhora na minha percepção auditiva e também na minha leitura, de maneira que depois que eu terminei todo esse processo, eu fui capaz de ir para canais em italiano que tratavam de outros temas, como memorização. Eu estou bastante interessado sobre esse tema e fui explorar o canal do campeão mundial, que é o Andrea Musi, e lá eu praticamente consigo entender 95% daquilo que ele fala o tempo inteiro. E isso simplesmente através dessa experiência que eu tive, ok? Agora, eu tenho que compartilhar com você também quais são os pontos negativos dessa experiência. Qual é o ponto, a conclusão que eu cheguei? É que esse método ele funciona. E se você tentar, ele vai funcionar para você. Só que para você ter vocabulário passivo. Qual a diferença de vocabulário passivo para vocabulário ativo? Vocabulário passivo em uma língua é o vocabulário que as palavras que você, quando você as lê ou você as ouve, você consegue entender aquilo que elas significam. Sem muita dificuldade, sem ter que ficar pensando, mas o que significa mesmo? Então, vocabulário passivo é o vocabulário que ouviu ou leu, entendeu. Então, eu adquiri toneladas de vocabulário passivo. E isso é fundamental se aquilo que você quiser for consumir conteúdo, cultura, literatura, conteúdos técnicos que sejam dentro da língua que você está aprendendo. Só que existe o fato de que esse método não é muito bom para vocabulário ativo. O vocabulário ativo é aquele que ele está na ponta da sua língua na hora que você quer usá-lo. E isso faz uma grande diferença. Não sei se você já tem alguma experiência com o aprendizado de línguas e já tentou praticar em uma situação que você talvez estivesse lidando com um estrangeiro ou com outras pessoas que falassem de maneira mais fluente. Mas o fato é que, muitas vezes, quando você não tem vocabulário ativo, embora você tenha vocabulário passivo, é que você se depara naqueles momentos de mas qual é a palavra mesmo que eu queria usar, qual é a melhor expressão, e às vezes você acaba dando uma aportuguesada, misturando português com inglês, usando a maneira com que você fala algo em português, tentando traduzir literalmente para o inglês, só que não vai funcionar. Seja para o inglês ou para a língua que for. Então, eu preciso que você entenda isso. Agora, de maneira geral, eu quero te dar as seguintes dicas. 2 grandes poliglotas mundiais, um deles, o Steve Kaufmann, e que inclusive aprendeu isso com o Steven Krashen, que é outro poliglota bastante famoso, eles trabalham o conceito de input compreensível, ou de conteúdo que entra que você consegue compreendê-lo. O que isso significa? Significa que você deve constantemente estar exposto principalmente em conteúdos auditivos que você pode encontrar no YouTube ou em livros didáticos daquela língua, ok? Você deve estar exposto a conteúdo que você entende ali 70% daquilo que está sendo falado, mas tem ali 30%, essa porcentagem varia de acordo com a pessoa que te propõe, mas que você não entende, mas que você tem a chance de entender por meio do contexto e por meio da exploração, descobrir aquilo que aquela palavra significa. Quando você entra nessa lógica de input compreensível, você maximiza, você otimiza o seu aprendizado. Por quê? Porque você foge da frustração de que muitas vezes quando você tenta ler um conteúdo ou ouvir um conteúdo completamente novo, caramba, não entendi isso, poxa, eu sou uma falha mesmo e aprender línguas não é para mim. Então quando você se depara com um conteúdo que você consegue entender a maior parte dele, mas tem algum ali que são vocabulários, expressões novas, você tem a recompensa de sentir, caramba,
eu estou entendendo a maior parte disso. Mas também de você entender, poxa, estou aprendendo coisa nova. E isso é principalmente importante quando você tem um conteúdo que você se identifica e que você se interessa, ok? Então, isso é importante para você adquirir vocabulário. No meu caso, eu me interessava pela Bíblia, me interesso por coisas relacionadas à mnemônica, a técnicas de memorização. Então, quando eu me exponho a leituras ou a outros conteúdos em áudio e vídeo disso, eu estou me estimulando porque eu gosto daquele conteúdo, mas ao mesmo tempo aprendendo novos vocabulários que me ajudam ainda mais a querer fazer aquilo de novo, a aprender com aqueles materiais de novo. Por quê? Porque é sobre um assunto que eu me interesso. Eu não sei qual assunto que você se interessa, se é por coisas técnicas, se é por cultura, se é simplesmente por... Você só quer se virar em uma situação que você tenha que aprender, mas encontre um conteúdo que você gosta, que ele esteja em um nível que você entenda grande parte das palavras, cerca de 70% das palavras, e comece a ouvir aquilo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é revise de tempos em tempos aquelas palavras novas. Você tem que ter anotado elas, seja em um flashcard, seja em um caderno, mas faça aquilo que se chama de repetição espaçada, que é você tentar lembrar daquilo que elas significam depois de, por exemplo, um dia. Se você foi bem sucedido depois de um dia, daqui 2 dias, você tenta lembrar de novo do que aquelas palavras significam sem ver o significado delas automaticamente. Se você foi bem sucedido com 2 dias, você então tenta daqui 5 dias lembrar delas de novo. Se você foi bem sucedido com 5 dias, você pode tentar com 1 semana ou 1 mês. E se você se lembrar depois desse tempo, ok, principalmente se for o tempo de 1 mês, significa que você absorveu, que aquele conteúdo ele está agora bem assentado na sua mente. Isso para o vocabulário passivo é fantástico. Agora, para o vocabulário ativo, a dica é: tente usar aquelas palavras escrevendo frases dentro do conteúdo ou do tema que você gosta, ou principalmente treinando elas em conversação. E onde é que eu posso encontrar conversação? Você pode encontrar hoje em dia em aplicativos gratuitos da internet, você pode encontrar em escolas de língua, em encontros poliglotas que acontecem em várias cidades. Inclusive eu tenho interesse de implementar um aqui na minha cidade, fazer um teste, ver se funciona. E principalmente com pessoas que falem fluentemente e com bom sotaque. Isso se você quiser não ter a sua compreensão barrada por se acostumar com alguém que tenha um sotaque que não seja o sotaque natural da língua. Por exemplo, existem pessoas que se acostumam tanto em conversar em inglês com outros brasileiros, mas que tenham um sotaque, que quando elas vão conversar com alguém que é um nativo da língua, elas têm dificuldade, elas travam, porque elas não se acostumaram a processar aquele tipo de som, aquele tipo de jeito de falar. Mas eu digo para você, aprender línguas é algo que está ao alcance de todo mundo. Eu ensinei o meu sobrinho mais velho a aprender inglês do 0 ao avançado em 128 dias. 128 dias de muito trabalho diário. Mas depois de 128 dias eu estava pronto e fluente para conversar com a maior parte das pessoas, inclusive com nativos, na maior parte das situações. Então quero encorajar você, ok? Essa é uma das minhas paixões, a aplicar esses conceitos. Pode ser a Bíblia, pode ser quadrinhos, pode ser séries, desenhos ou conteúdos técnicos, o que quer que seja para você. Mas comece a absorver esses conteúdos, a anotar vocabulário, a repassar esse vocabulário depois de algum tempo e depois principalmente a produzir, escrever e falar nesse
nesses temas e falar com pessoas. Se você fizer isso, eu garanto para você que você vai ter um desenvolvimento muito grande no seu aprendizado de línguas, se você gostaria de fazer isso. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me escreva alguma coisa ou se inscreva nesse canal. E assim eu posso continuar a produzir ideias e temas que sejam relevantes para vocês. Tudo aquilo que eu quero produzir aqui são coisas que sejam relevantes, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e espero que a gente se veja em breve. Até mais!